Acho fundamental a gente fazer um resumo ao final para não criar confusão quando a gente fala em urbanismo produtivo e as pessoas acharem apenas que é uma questão de geração de renda, né? E, na verdade, não o é. Eu até vou ler aqui um pequeno trecho de um documento que nós soltamos, que é tirar o foco na unidade habitacional carregada de interioridade no privado e na propriedade individual e ver a habitação como um amplo território riquíssimo em ações coletivas que incluem as complexas relações econômicas, né, lógico, né, determinantes para as demais, sejam elas ambientais, culturais, religiosas, sociais e políticas, né. Então, quando a gente fala de produção, a gente fala também de produção ambiental, produção cultural, produção política, né, inclusive a produção religiosa, né, porque a religião faz parte da cultura também das comunidades mais afastadas, né? E você tem que respeitar isso, né? E você trazer à tona que não é vergonha a pessoa frequentar um terreiro, pelo contrário, né? Valorizar isso, né? E mesmo quando é uma igreja evangélica, você também mostrar para ela que as palavras de Cristo não eram palavras de que, às vezes, grande parte da imprensa ou de grande parte dos pastores mais mal informados, ou melhor, não tão criteriosos, né? Mas sim de igualdade social, de fim do preconceito, né? Sempre usar isso. E, inclusive na questão do esporte também, né? Por exemplo, tem 4 jovens nossos que estão jogando no Rio Branco, aqui de Americana, porque é uma forma também de você integrar essas comunidades que estão mais distantes da área urbana, que estão na franja já beirando ao rural, né? Com o restante da cidade já da área consolidada, né? Então, junto com isso, para encerrar de fato mesmo, é a questão da política de Estado, que é prioridade nossa como arquitetos e urbanistas, lutar para que a gente se torne carreira de Estado, né, e que a assessoria técnica ou assistência técnica venha a ser uma política de Estado, como é a defensoria para os advogados e o SUS para os médicos e o Plano Nacional de Educação para os educadores, que são carreiras de Estado, né? Que seja também para nós, assessoria, esse caminho, que se fora disso eu não vejo outro caminho, porque se depender de recursos apenas, vai ser apenas planos de governo, e a cada 4 anos, seja a nível federal ou local, isso tende a mudar, né? A questão do controle, controle da indústria da construção, do conhecimento tecnológico nacional. Isso é fundamental hoje, que está nas mãos das multinacionais, e quando não está nas mãos das multinacionais, as poucas mineradoras, ela está atrelada à regulamentação de preço dos commodities, né? E o fundamental é a questão da legislação hiperavançada do Brasil com relação a planos diretores, planos de desenvolvimento, plano de mobilidade urbana, e que 99,9% dos municípios o fazem de forma pró-forma para conseguir captação de recursos do governo estadual e do governo federal. E se a gente conseguir aplicar a legislação, transformar em carreira de Estado a engenharia e a arquitetura, e ter uma visão desse urbanismo produtivo, e não apenas entregar a sua unidade habitacional e virar as costas, e muitas vezes sem título, né, como é o caso do CDHU, né? Claro que eu sou a favor da manutenção do CDHU, né? Apesar do Dória tá tentando acabar com o CDHU, mas a política de você não entregar a propriedade para o cooperado ou para a população, isso é uma forma também de deixar essa comunidade no porão do capitalismo. Então, o que eu estou falando aqui não tem nada de comunismo, muito pelo contrário, é você entregar a propriedade, mas no sentido mais amplo, que a propriedade seja estendida, você abrir a porta e a cidade ser dessa comunidade, né? Coisa que isso hoje não acontece. Hoje, se você pegar uma planta baixa num conjunto habitacional, ela é muito parecida à planta baixa no campo de concentração nazista, né? Isso já foi feito motivo de estudo, inclusive na Universidade Federal de Minas Gerais, foi apresentado isso, né? É muito parecido, né? E por último, eu falo de fato mesmo agora, para encerrar e agradecer, fazer os agradecimentos, que é uma frase que muitos consideram que seja neoliberal e outros consideram que seja anarquista, mas eu, como marxista-leninista, eu falo que do jeito que está a política hoje,
não sendo de carreira de Estado, a indústria na mão das multinacionais, e a gente não tem uma política de urbanismo que eu considero produtivo, mas assim improdutivo e de forma de apartheid social, é a gente depender cada dia menos do Estado e a cada segundo pressionando mais. E eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Eu vi que muitas pessoas aqui se empolgaram com a cooperativa fica aberta para fazer suas seccionais, junto com os companheiros que haver necessidade, já pegar essa bandeira que já tem 10 anos de luta, e eu fico à disposição para vocês, tanto hoje como também nos próximos dias do curso, tá bom? Queria agradecer e falar muito obrigado a todos e a todas. Vitor, muito obrigado pela sua fala, importantíssima. Muito importante mesmo a gente se lembrar da condição que foi construído o nosso país e de que forma que isso se deu e como que as políticas públicas hoje não alcançam o objetivo dela, que é atender a população. Né? Que é bem citado agora no final da sua fala, que as coisas são pró forma. E se nós notarmos o contexto histórico da habitação e da produção de habitação no país, ela sempre foi feita dessa forma. E eu acho que é isso que a gente tem que lutar para mudar, né? Para que ela seja efetiva, para que a gente tenha um programa de Estado, um programa que avance e que permita com que a população tenha principalmente dignidade, né? Equidade é um termo muito importante um termo muito importante que o mercado hoje usa, mas a aplicabilidade dele a gente vê que é muito mais distante do que a realidade. Obrigado pela sua fala. Um ponto importante, Vitor, também, que achei, né, essa urbanismo produtivo, né? Me recordo que quando que a assessoria técnica, nós como assessoria técnica avançamos junto aos projetos que tinha em São Paulo, né? A gente enfrentou um dilema, né? Que nós precisávamos construir uma forma de se compensar um passivo ambiental, assim, da ordem de R$500 milhão em custos para a entidade e para as famílias, né? E uma das soluções que nós, como assessoria técnica, construímos foi a de propor a construção de um viveiro. Era uma ideia que eu, particularmente, já tinha na Secretaria do Verde, onde eu trabalhei, e as entidades acabaram aceitando. Finalmente, em 2018, a gente acabou implantando esse projeto, né? E no Guarapiranga, né, do MDM, e foi um passo nesse sentido, né, das famílias poderem se apropriar, produzir e efetivamente, se futuramente elas desejassem, elas poderiam gerar renda com algo que, além da renda, além de gerar o pertencimento, ainda mitigava questões ambientais, algo que é super complicado das vezes a gente trabalhar. Então, quando a gente constrói pontes dessa forma, acho que é fantástico, né? A questão de você utilizar o solo, enfim, a gente começa a construir uma sociedade mais cooperativa. Deixa eu... Não sei se o William quer falar alguma coisa. Está sem áudio, deixa eu apresentar o William. O William é o William Yoshida. O William Yoshida é arquiteto. Nós trabalhamos com assessoria técnica há algum tempo, né? E acho que ele vai se apresentar e depois eu dou prosseguimento. Pode falar, William. Não ouço o seu áudio, William. Sem áudio. Ele está sem áudio. Vou nos apresentar e representar o restante do curso, tá bom, pessoal? Para a gente encerrar a nossa fala. Muito obrigado à fala de todos. É uma honra estar com todos vocês aqui. Vou encerrar a minha parte da fala e vou apresentar o curso, né? Eu sou Rodrigo Duarte, tenho trabalhado desde 2016 com assessoria técnica em empreendimentos de interesse social. Esse projeto começou junto com o William,
no projeto Tiradentes, né? Nós somos debutantes ainda nessa área, mas temos trabalhado bastante com isso, né? Atualmente a gente tem aproximadamente em torno de 2.800, 3.000 unidades em projeto, e só em Bragança Paulista esse ano, particularmente, a gente vai estar entregando 720 unidades, né? A gente vai começar uma obra na semana que vem, possivelmente, de 560 unidades, né? Ah, são obras que visam atender a população. E aí a gente vai de encontro com o de encontro, né? Ou a gente busca vincular isso ao curso. E aí que é uma das questões, né? Como construir habitação de interesse social que seja digna, que seja minimamente aceitável dentro dos parâmetros arquitetônicos, que sejam saudáveis dentro de um ambiente onde não se tem programa habitacional. Como que a gente produz essa habitação, considerando todos esses pontos que foram colocados pelo Vitor, pelo Marco, pela Maura, pela Nilda, né? Como que a gente constrói uma habitação que seja possível num ambiente tão adverso? O mundo ideal seria que nós tivéssemos políticas públicas, políticas de governo que abarcasse isso. Mas como a gente pode ver, o que se tem feito são políticas de governo, né? Nós não temos uma política de Estado, né, Vitor? Nós não temos isso. E como a gente produz habitação de interesse social de forma digna, sendo que tudo o contexto é montado para se atender ao mercado. E eu acho que o curso, né, essa ideia, essa proposta nossa, que seria muito mais próxima a um MBA, porque a gente não está trazendo assim, só apenas professores acadêmicos, né? Nós estamos trazendo pessoas que trabalham no dia a dia da produção de construção civil, principalmente de mercado. Como que nós, arquitetos, vamos conseguir fazer o link das políticas públicas que já existem com a necessidade de se produzir arquitetura de boa qualidade que consiga abarcar as necessidades dos habitantes de cada território? Acho que o curso vai muito em cima disso e buscando, né, todos esses pontos que foram colocados, a reflexão, a construção daquela sociedade que está ali, de que forma que ela vai colaborar com esse processo e de que forma que nós, arquitetos, podemos intervir e promover esse tipo de ação. É importante que nós, como profissionais, tenhamos essa consciência. Os arquitetos, os engenheiros, assistentes sociais, né, todas as pessoas da área da saúde. É um trabalho transdisciplinar. É muito amplo, apesar de a gente estar aqui sendo fomentado pelo CAL, mas a nossa fala é muito ampla e necessita de todos esses atores para que ela aconteça de forma adequada. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. O William parece que está com o microfone ali. Se quiser falar, Will. Acho que não voltou. Sem áudio. Tá bom. Pessoal, eu vou passar aqui. Voltou, William. William voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo bem baixinho. Tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Bom, vou tentar falar mais alto então. Acho que o Rodrigo já fez a apresentação nossa aí, só queria agradecer a todo mundo que participou, né? O Vitor com umas falas muito, muito importantes, né? Até ele comentou, né, que a arquitetura deveria ser algo como a saúde, né? Como advogado para quem não tem um poder aquisitivo para conseguir contratar, né? Até lembro que um dos primeiros projetos que eu fiz, né, quando eu me formei, foram 2 casas no município de Suzano. Foram casas de baixa renda, né? Contratação com a prefeitura. Só que eu lembro que era muito difícil, né, da gente conseguir produzir, né, esses projetos, essas habitações, porque na verdade o valor que se pagava era muito pouco, né, pro arquiteto, né? E não se dava muito apoio, né? Você praticamente largava na sua mão, ou seja, eles tinham um programa lá para a produção habitacional de baixa renda, só que não dava o apoio nem para o futuro morador daquela residência e nem para o arquiteto produzir essas casas, né? É um programa bacana, mas que não funcionava muito bem. Então, eu acho que essa fala dele foi muito importante e acho que esse curso aqui pode, né, como o Rodrigo já falou, esclarecer um pouco de como poderia ser feita, né, essa arquitetura de boa qualidade para o maior número de pessoas. Acho que é isso, Rodrigo. Acho que não
você já falou bastante sobre a gente aí. Pessoal, não sei se mais alguém quer colocar a palavra. Se vocês quiserem colocar, qualquer coisa depois a gente vai editar esse vídeo também, caso seja. Mas se vocês quiserem colocar a palavra antes que eu apresente o restante do curso, Nilda? Eu quero um pouquinho, só... Eu acho que é importante, né? O Rodrigo falou um pouco o objetivo do curso, né? De mostrar aqui as experiências de cada um, né? Aqui o papel da assessoria técnica no movimento de moradia. Eu acho que é um tema muito importante para a gente estar levando para profissionais, estudantes de arquitetura que deseja atuar nessa área, que deseja levar um pouco do seu conhecimento para colaborar com essa luta, que é de fundamental importância. Aprender, a gente aprende e eles também aprendem, né? Porque a gente no movimento de moradia, cada dia a gente aprende um pouquinho com essa luta, com essa participação de cada um que colabora nesse momento. Então, eu acho que é importante a gente trazer um pouco disso para o curso, mostrar o nosso trabalho, e esse curso vai ser uma oportunidade de mostrar como que se organizam os movimentos de moradia, a nossa organização aqui, o nosso movimento. A gente tem uma atuação em toda a cidade, então a gente está na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte. Então, a gente vai poder mostrar um pouco da organização popular, como que ela se organiza na construção da política pública, até chegar à sua moradia, à sua tão sonhada casa própria, né? Como a gente fala, e que não é só, aqui a gente não é a luta pela casa, né? A gente tem a ver tudo isso, né? Um pouco de cada coisa que cada um aqui falou, né? Questão que foi colocada aqui pelo Marco Antônio, né? Pelo Vitor, pela Maura, né? Que cada um trouxe uma contribuição que é o que a gente vai, ao longo do curso, falar de cada uma dessas questões aqui e mostrar como que é possível a gente construir uma moradia digna, com participação popular, né, com participação de quem vai morar, né, porque não é só construir a casa e a gente lutar para ter uma casa própria, mas é da gente construir uma moradia com tudo isso que a gente está mostrando aqui, né, com esse conjunto, né, de políticas que fazem parte da nossa luta, mas que também não dá para a gente falar de luta por moradia se a gente não falar dessa moradia, como que ela vai ser construída e como que vai ser esse processo. E esse curso veio no momento certo, porque a gente está com os nossos projetos, né? Como falei aqui no início, a gente está num processo onde a gente contribuiu muito para um programa de habitação e a gente vai ter a oportunidade de mostrar como que foi essa luta, né, essa construção dessa política, qual a nossa contribuição nesse programa de habitação, qual é a nossa contribuição para a construção dessa política pública e como que ele vai, na prática, se efetivar aqui com a participação nossa, dos associados do movimento, das famílias que participam conosco, né, e como que foi e como que está sendo a participação da nossa assessoria técnica, dos arquitetos aqui, o William, Rodrigo, que colabora e contribui para que essa política, ela de fato aconteça. E, claro, não podemos deixar de dizer da importância que tem aqui do fomento, né, do termo de fomento aqui, que o CAU nos presenteou aqui. Muito importante isso. Quer colocar a palavra, Marco? Sim, só para finalizar, primeiro agradecer a vocês por mais esse curso, que eu acho importante, disseminar o que é a TIS, né, de como a gente trabalhar com outros municípios. E fazer um paralelo. Eu acompanhei algum tempo atrás alguns prédios, algumas edificações construídas pelo movimento de moradia junto com assessorias, né. Eu tenho um familiar que está morando hoje num prédio que não é construído por esses movimentos, por essas construtoras que eu não vou citar o nome para não ficar desagradável, mas essas construtoras que não têm o apreço pelo popular, né? Só tem o preço popular.
né? Então, essa pessoa sofre com umidade na casa. Então, você vai olhar a edificação, é um tijolo e uma massa por fora, aquela granilite. Então, a umidade que bate da chuva é insuportável. A casa tem mofo. E é uma habitação que não é aquela habitação que foi feita de forma incorreta. Tal. Tinha técnico junto. Só que o técnico, né, ele é assodado por um negócio chamado custo. Então, essas construtoras estão ganhando muito dinheiro com esses programas de moradia e a qualidade deixa a desejar. Só um paralelo, quem vai na Avenida Zaquinar de São Paulo, um projeto do Singapura, da época do Maluf, você vê a degradação que está aquilo lá hoje. Por quê? Nunca se pensou na manutenção dessas edificações, né? Eu tenho um quadro aqui atrás de mim que foi feito por um desses arquitetos que fez esse projeto. E eu trabalhei no escritório fazendo a parte de infraestrutura, e essa pessoa que falava na época, olha, como eu já vi muitos colegas falarem, ele morava num barraco, que agora está morando numa coisa melhor. Então, assim, eu acho que a gente precisa incutir na cabeça dos nossos colegas que o melhor tem que ser melhor de qualidade, né? Não é o melhor porque o cara tem 4 paredes e tem um teto, não é isso que é melhor. O melhor é a qualidade construtiva. Custa? Custa. Mas tem que ser pago isso. Eu acho que a gente não precisa pensar só no valor do ganho do capital, a gente precisa acabar com esse tipo de coisa. Porque acho desagradável a pessoa gastar as suas economias para comprar uma habitação, essa habitação em 6 meses começa a dar problema que você não vai bater, entendeu? Então, acho que nosso papel também é fazer com que nosso profissional comece a discutir isso. Eu estou cansado de ver projeto definido pelo marketing, não pelo arquiteto, definido pelo corretor e não pelo arquiteto. Então, a gente precisa urbanizar a cidade com qualidade, não pelo corretor, não pelo comércio, não pelos rentistas. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Tá? Era só isso. Obrigado. Obrigado, Marco. Pessoal, acho que é isso. Vou aqui apresentar a Thaís, não sei se você quer pontuar, mas eu vou colocar aqui as aulas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu só quero reiterar aquilo que já foi falado, para os colegas principalmente, dizer que esse é o caminho mesmo, né? Difundir cada vez mais as ações de ATIS, mostrar para mais profissionais, para os estudantes e para quem já está trabalhando, que trabalhar com ATIS é sim possível, que é sim um nicho e que é necessário que a gente olhe de fato para essa população, para que olhe para esse trabalho como também um trabalho arquitetônico. Isso é extremamente importante. Então, que ações como essas, né, parcerias como essa possam ser cada vez mais frequentes. Muito bom, obrigado, Thaís. Pessoal, eu vou dar uma passada nas aulas aqui, tá bom? Para que a gente tenha ideia do curso, isso tudo também vai ficar registrado para que todos que acessarem o vídeo posteriormente possam saber qual que é a nossa proposta. Não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Ok, nossas aulas, né? Lembrando que o nosso curso ATIS, né? Como o Vitor bem lembrou, né? Eu também prefiro, Vitor, assessoria técnica. É um termo muito mais gentil e muito mais adequado do que assistência técnica, né? No momento que a gente formulou o curso, a gente achou isso interessante, isso foi, e depois revendo, talvez teria sido muito mais generoso a gente falar de assessoria técnica, que é o termo que a gente se refere normalmente ao trabalho que a gente executa. A primeira aula, que será no dia 4, será Estudo Técnico de Viabilidade para HES. Nós convidamos o Marcelo Soares, que é um colega, um parceiro de trabalho, que tem trabalhado bastante com a gente, já trabalha há alguns anos na produção de habitação para o mercado, no sentido de que o viés dele é o viés da construtora, né, do empreendedor, e como que eles enxergam a produção arquitetônica, como que eles enxergam essa produção. E junto com ele estará a arquiteta Daniela Fagé
e eles estarão debatendo esse tema, né? Legalização, a gente poder avaliar quais as implicações dos terrenos e das áreas que a gente procura ter, ou de que forma que a gente pode, de repente, procurar áreas melhores, né? Já que uma vez que a gente vai saber do que se tratam essas áreas. A aula 2 será no dia 16/4, com a Nilda Neves, que já se apresentou, assistente social, e a gente vai trabalhar justamente, principalmente, a respeito do trabalho técnico-social, né, que é o trabalho que a gente faz, né, que principalmente as assistentes sociais ligadas às entidades ou às assessorias faz para que essas famílias elas consigam se apropriar do bem, que é ao casa, o imóvel, né, e do espaço, como que elas criam um ambiente de convívio, e ela vai debater esse tema em cima dessa nossa habitação de interesse social e como que a gente pode melhorar a condição de vida e até a análise desses processos de produção desse tipo de moradia. Nós teremos aqui aulas intercaladas, onde eu e o William faremos exercícios práticos, né? Escolha de terreno. A partir desses parâmetros, a gente vai falar sobre a escolha de terreno, a pesquisa documental, e dar alguns parâmetros para que a gente consiga avaliar da forma mais adequada aquela área que está sendo proposta ou que temos disponível. Nós sabemos que muitos municípios não têm reserva de área para a produção de habitação de interesse social ou de qualquer tipo de habitação. E isso é um sério problema, né? Quando a gente entra nessa produção dessa arquitetura, né? Em geral, as áreas são áreas muito difíceis de trabalhar, são terrenos que têm muitos problemas na questão estrutural, e como que a gente vence isso e de que forma que a gente pode viabilizar projetos, mesmo nessas condições que talvez não sejam as mais adequadas. Na aula 4, técnicas e processos participativos, nós convidamos a doutora Rosane Tierno, né? Aqui está o currículo dela, vocês vão poder ler, assim, tem uns textos enormes aqui, assim, o meu currículo é tão pequenininho, eu olho o currículo do pessoal, assim, eu fico até com vergonha, pessoal, tem muito chão para caminhar ainda, mas justamente a gente vai trabalhar sobre essas técnicas e processos participativos, vai ser a Rosane Tierno e a Rosana Dinaldi, né? São duas especialistas, trabalham muitos anos atuando nessa área, e tem uma grande contribuição para nós profissionais nesse sentido. Novamente, eu e o William, a gente vai continuar esse exercício prático, né? Lembrando que as aulas, elas visam a gente ter um produto final, né? O produto final, que é a produção, de repente, de um estudo preliminar, de um projeto básico, para que seja apresentado ao poder público e, com isso, quem estiver participando desse curso possa se engajar e entender os processos de uma forma prática. Aula 6, técnicas e processos construtivos e cooperados. Nós convidamos o Rubem Otero, um arquiteto muito conhecido aqui no Brasil, já produziu muita arquitetura, principalmente nesses processos cooperados, e chamamos também o engenheiro Luciano Marcatioli, né? Ele participa de um grupo onde que nós temos uma tecnologia que é justamente aquilo que o Vitor estava falando, que ele mudou de área, né, Vitor? Que era a produção do concreto, aquela coisa do modernismo do concreto, mas é uma tecnologia. E eu acho que é interessante nós explorarmos para sabermos que existem outras formas de se fazer arquitetura, né? E de como que a gente vai transformar essas formas numa arquitetura que seja boa e palpável e alcance aquilo que nós estávamos conversando no começo, né? Uma arquitetura que evidencie o indivíduo dentro do coletivo. Eu acho que isso é muito importante, e explorar esse tema, independente de ser uma empresa enorme, que no caso dele representa, de que forma que essa produção arquitetônica ocorre aqui, ocorre na África, ocorre em outros países, ocorre no Afeganistão, e acredito que ele vai trazer essa contribuição para a gente nesse curso. Novamente continuaremos aqui com os exercícios, eu e o William.
para a gente estudar o entorno, análise social do espaço. São os estudos básicos que a gente faz para produzir uma arquitetura, né? Com esse viés de atender a habitação de interesse social de uma forma mais digna. Aula 8. Diagnósticos, requisitos e soluções ambientais para empreendimentos HIS. Nós convidamos o engenheiro agrônomo José Hamilton e a arquiteta Tamires Oliveira. Os dois atuam na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. O José Hamilton já atuou junto ao Ministério Público, fazendo o acompanhamento, né, de processos ambientais, e a Thaís, ela sempre acompanha os conselhos que passam pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Acredito que eles vão trazer uma grande contribuição no sentido de como a gente produzir algo que seja ambientalmente e legalmente adequados. Existem muitas críticas, muitas vezes, do processo construtivo, da produção de habitação de interesse social. E aí a gente entra no dilema: que áreas nós temos disponíveis e como que essas áreas estão ocupadas hoje? Vencer isso também é um dilema para a gente como arquiteto, né? Como que a gente vai intervir no ambiente, sendo que muitas vezes é um terreno, uma área que as pessoas nem sabiam que era uma área pertencente a uma entidade e acabam acreditando que aquela área é uma área que está disponível e que na verdade não é, né? E que processo a gente pode fazer para mitigar as nossas intervenções nesses meios? Novamente, estudos de projeto. Nós teremos novamente o Marcelo Soares, um representante do Banco do Povo, provavelmente. Nós não tivemos a confirmação do nome da pessoa ainda. E para a gente entender como é que funciona o orçamento, o cronograma físico-financeiro de uma obra, de um empreendimento. E aí nós entraremos em duas conferências. Uma conferência que é justamente tratando sobre a oca, o quilombo e a calçada. Lembrando que no edital passado nós conseguimos que fosse aprovado, né, um projeto que nós trabalhamos com a população em situação de rua, produzindo soluções, ou pelo menos especulando soluções que fossem, a partir do ponto de vista da população em situação de rua, adequado. E alguns projetos avançaram muito. Agradeço muito ao CAL pela oportunidade, né? Tive a oportunidade também, junto com o William e com a Liana, de fazer parte da coordenação desse curso. Foi um curso muito importante e aqui talvez a gente tenha a oportunidade de realmente rever isso, né? Reevidenciar isso, e abarcando outros temas, que é a população quilombola e a população indígena, né? Que são também dois pontos que são muito importantes, em especial considerando o contexto urbano. E na aula 12, que será a segunda conferência, saídas para a crise habitacional no mundo, no Brasil e no mundo. Nós teremos a representante da Fideicomisso Delcano Martim Pena e o consultor do Instituto Lincoln, Edésio Fernandes. Teremos plantões de orientação do dia 2, no dia 2 e no dia 9 do 7, e a apresentação final desses trabalhos no dia 16 do 7. Eu acho que é isso, pessoal. Todos espero contar com a presença de vocês no curso. Vitor, posteriormente, que eu gostaria até de a gente explorar melhor o tema, até dentro do curso. Vamos ver se a gente consegue... eu fiquei aqui, a gente já conversou sobre isso, mas externo aqui, se você tiver disponibilidade para isso, e achar interessante daí explorar um pouco mais o tema do cooperativismo diante da sua fala. Eu acho que é importante isso. Nós já havíamos fechado o cronograma do curso anteriormente, por isso eu estendo esse convite. Caso você tenha interesse, ache que é interessante e tenha disponibilidade, te convido a participar de alguma das aulas que você achar mais adequado, para a gente explorar um pouco mais esse tema e colaborar um pouco mais com a boa arquitetura realizada aqui no Brasil.
Fica à vontade e vê o dia que você considera, eu me encaixo e participo, sim, com o maior prazer. Agradeço o convite. Muito grato, Vitor. E acho que da minha parte é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos. Não sei se alguém tiver mais alguma fala para fazer. Estaremos encerrando. Alguém quer falar alguma coisa, Thaís? Não, só agradecer mais uma vez o convite de vocês e desejar a todos um bom curso. É isso, pessoal. Lembrando, só uma coisa que eu esqueci de avisar, que agora às 18 horas nós encerraremos as inscrições para o curso, porque nós já atingimos, nós estamos assim, já atingimos a meta, a meta do nosso curso nós já atingimos já faz bastante tempo, na primeira semana, né? E agora nós estamos alcançando o limite da plataforma que nós contratamos. Então, coisa boa. às 18 horas nós encerraremos as inscrições. Você que se inscreveu, muito grato. Espero que esse curso possa colaborar com a sua carreira, com a sua visão de mundo, com a contribuição que você quer deixar, com o legado que você quer construir com o seu nome, como arquiteto, como urbanista, como atuante na sociedade. Espero que nós possamos contribuir um pouquinho para esse tipo de ação. E agradeço principalmente ao CAL, ao MDM, ao SASP e à FACESP por estarem conosco, né? O CAL por fomentar, é importantíssimo, e reforço isso já falei da outra vez, quando eu tive a oportunidade de falar no curso do Pop Rua, é importantíssimo que o CAL se engaje, que os dirigentes, aqueles que nos representam aí dentro do CAL, que se faça valer a assessoria técnica, que construa formas de que a assessoria técnica seja evidenciada e que se torne uma política de Estado, para que nós, como arquitetos, principalmente aqueles arquitetos recém-formados, que muitas vezes não alcançam o mercado porque não têm oportunidade, possam adquirir conhecimento e, principalmente, contribuir para a construção de uma sociedade muito melhor. É isso que eu tenho para falar nesse momento. Agradeço a todos e até breve no curso. Até breve. Até breve. Obrigada a todos. Até mais. Até a próxima. Um abraço. Obrigada.